Olá, pessoal! Essa aula será sobre a multiplicação de matrizes, tá bom? Talvez, ou geralmente entre os assuntos da parte das operações com matrizes, a multiplicação com matrizes seja a que dá uma maior dor de cabeça na maioria dos alunos. Então, vamos lá, vou falar a vocês primeiro alguns conceitos antes da gente resolver uma questão, tá bom? Olha só. Aqui diz assim: a existência de um produto A vezes B é garantida se o número de colunas de A, da matriz A, é igual ao número de linhas da matriz B. O que é que vocês têm que saber? Lembram lá de adição de matrizes? Lembram que eu falei que a adição de matrizes ela só vai existir quando as duas matrizes que eu estiver somando tiverem a mesma ordem. Lembram disso? Eu só vou poder somar, por exemplo, uma matriz 2 por 2 com outra 2 por 2. Ou uma 3 por 1, se a outra também for 3 por 1. Pronto, essa era a condição para eu poder conseguir somar ou até subtrair matrizes também, que a subtração utiliza a mesma lógica da adição. Só que na multiplicação, também deve ser garantido alguma coisa para eu poder multiplicar duas matrizes. Só que não é a mesma coisa da adição. É outra análise que eu vou ter que fazer. E que análise é essa? Ele falou aqui sobre a matriz A vezes, sobre a multiplicação de A vezes B. Como é que eu faço para garantir que essas duas matrizes podem ser multiplicáveis? Ora, a ordem de uma matriz, ela sempre é dada linha por colunas, lembram disso? Aí aqui, imagina a matriz A, que ela tem uma ordem qualquer, M por N. M, como é o primeiro valor, aqui vai ser o número de linhas e N, o de colunas. Na matriz B, N, aqui é o número de linhas, que é o primeiro, e P é o número de colunas. Para eu saber se eu posso ou não multiplicar A vezes B, eu tenho que verificar se, prestem atenção agora, se o número de colunas de A, da primeira matriz que eu estou multiplicando, o número de colunas, é igual ao número de linhas da segunda matriz, ou seja, aqui de B. Se esses valores forem iguais, que aqui nesse caso são iguais, N aqui e N também, aí eu posso fazer o produto, eu posso multiplicar essas duas matrizes, A e B, certo? Agora, se eles forem diferentes, eu não posso fazer essa multiplicação. Se você estiver fazendo uma conta que o valor da coluna, da quantidade de coluna da primeira matriz for diferente da quantidade de linhas da outra matriz, você já escreve lá, não é possível fazer o produto, não é possível multiplicar essas matrizes, porque você não vai conseguir multiplicar, então não pode. Agora, se forem iguais, certo? O número de colunas da primeira matriz com o número de linhas da primeira matriz, pronto, ok. Você vai poder conseguir fazer esse produto, tá bom? Isso é uma condição importantíssima da multiplicação de matrizes. Aí depois diz assim: a matriz produto C, que é igual a A vezes B, é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de linhas de A e o número de colunas é igual ao número de colunas de B. O que é isso? Olha só, vamos voltar aqui de novo para essa ilustração. A gente acabou de falar sobre a condição para poder multiplicar a matriz A vezes a matriz B, não foi? Pronto. Só que essa multiplicação de A vezes B vai resultar em outra matriz. Aqui a gente está chamando de uma matriz C. Vai resultar em uma matriz qualquer. Só que qual vai ser a ordem dessa matriz? Lá na adição e na subtração, eu somava duas matrizes com ordens iguais, eram as mesmas, e o resultado era uma matriz com a mesma ordem. Só que aqui vai ser diferente, porque já a matriz A e B, elas vão ter ordens diferentes. Então, qual vai ser a ordem da matriz C? Aí, outra análise. O número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz, ele vai servir para você saber se existe o produto ou não. E já, olha o que sobrou, que a gente não analisou, foi o número de linhas de A e o número de colunas de B. Ou seja, o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Esses valores que a gente não tem analisado antes, eles vão ser justamente a ordem da minha nova matriz. Estão vendo aqui, a matriz C, ela é M por N, M era o número de linhas da primeira coluna
E P é o número de linhas da segunda, é o número de colunas da segunda matriz. Estão vendo? Pronto, então, ó, esse aqui e esse vão resultar nisso aqui, ok? Na minha nova ordem. Pronto, pessoal, acho que os dois principais conceitos para multiplicação de matrizes são esses dois. Então, agora, acredito que seja possível a gente conseguir resolver um exercício, resolver um cálculo de multiplicação entre duas matrizes. Vamos lá? Vamos para o exemplo 1, que diz assim: determine se o produto existe. Pronto. E se sim, ou seja, se esse produto existir, determine a matriz resultante. Então, eu vou ter que analisar primeiro se existe. Vamos lembrar, ó, dessa primeira condição aqui, ó, que eu falei, que a gente analisou aqui, para a garantia do produto. Então, o primeiro passo é verificar a ordem dessas duas matrizes. Vamos lá? Essa primeira matriz, ela tem duas linhas e uma coluna. Então, a ordem dela vai ser 2 por 1. Duas linhas e uma coluna, tá bom? Vamos analisar a segunda matriz. Ela tem duas linhas e duas colunas. Então, ela vai ser 2 por 2. Então, vamos verificar aqui, ó. 2. Eu tenho que verificar a quantidade de colunas da minha primeira matriz e a quantidade de linhas da minha segunda matriz, certo? Então, ó, 1 é diferente de 2. Isso aqui é diferente. Então, eu não vou poder, não é possível, não existe produto, ok? Não existe o produto, só existiria se o número de colunas dessa primeira matriz fosse igual ao número de linhas dessa segunda matriz. Então, não é possível fazer esse produto.